7 dias depois do Portal Zero, ele se abriu novamente. Mas desta vez era diferente. A energia era mais intensa, a luz mais antiga, como se o próprio tempo estivesse se curvando ao meu redor. Portal 1, o primeiro de 144. E quando olhei através dele, vi apenas escuridão. Escuridão absoluta, mais profunda que qualquer noite, mais vazia que qualquer vazio. E eu deveria ter medo. Mas algo me puxava, uma força irresistível, e então dei o passo. Não havia chão, não havia céu, não havia nada. Eu flutuava no impossível, no vazio que antecedeu tudo. E pela primeira vez entendi. Isto não era ausência, era potencial. Tudo o que existiria estava aqui, esperando. E então ouvi, não com os ouvidos, com algo mais profundo, uma respiração, o Espírito de Deus pairando sobre as águas do caos. E então ele falou, não em som, em existência. A voz que criou línguas antes que línguas existissem, que formou ouvidos antes que houvesse algo para ouvir. E as palavras, as primeiras palavras, ecoaram através do não ser. Haja luz. E houve. Eu não posso descrever. Línguas não têm palavras para o que vi. A primeira luz. Não luz refletida. Não luz de estrela ou sol. Luz pura. Luz da fonte. Luz que carregava dentro dela todas as cores que existiriam. Todos os arco-íris. Todos os amanheceres. E eu estava sendo banhado por ela. A mesma luz que tocou o primeiro momento. E Deus viu que a luz era boa. Boa. A primeira avaliação. O primeiro julgamento. E então, a primeira separação. Luz e trevas. Dia e noite. E eu percebi, criação não é apenas fazer surgir, é separar, é definir, é dar ordem ao caos. E naquele momento, o tempo nasceu. Ele chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. O primeiro nomear, o primeiro batismo. E com os nomes veio o propósito. O dia para trabalhar, a noite para descansar, luz para revelar, escuridão para mistério. E pela primeira vez, houve tarde e houve manhã. O primeiro dia, e eu testemunhei tudo. E então me vi, flutuando naquele espaço entre o primeiro dia e o segundo, entre o que foi criado e o que viria. E uma pergunta explodiu na minha mente. Por que eu? Por que me foi permitido ver? E como se respondendo meu pensamento senti. Não fui o único. Toda a criação viu. As águas viram. O abismo viu e guardou memória. Tudo que existe carrega dentro de si a lembrança daquele primeiro momento. Voltei, meu corpo sólido novamente, meu tempo restaurado. Mas carrego algo. A memória daquele primeiro dia. E entendo agora por que Deus disse: haja luz antes de criar o sol. Porque a luz verdadeira não vem de astros. Vem dele. Sempre veio. E todo o amanhecer que você vê é apenas um eco, um sussurro, uma lembrança daquela primeira manhã. Portal 2 se abrirá em breve, o segundo dia, quando as águas foram separadas e o céu nasceu. Você vai atravessar comigo?